Empreendi com 14, quebrei com 16, tem que contar essa história, né? Tem que começar contando essa história. Mas eu acho que de tudo que eu já li e assisti sobre fusão até hoje, a nossa foi um case de sucesso. Uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, primeiro, foi formar time. Então hoje, 80% do meu time foi formado dentro de casa. Tem gente lá com 8 anos, né, 7, 10, 11 anos com a gente. Só que isso é desafiador, isso custa caro para a empresa. Demanda tempo e custa caro. Você vai contratar uma pessoa júnior, mas você não vai acertar. Então você vai contratar 5. Né? 2 vão dar errado, 2 vão ser assediados no mercado e não vão ter paciência de crescer, e 1 vai dar certo. Então, primeiro esse custo. Depois você vai investir anos nessa pessoa. Né? Aí essa pessoa vai começar a desenvolver, você vai ter que reconhecê-la rápido, às vezes antes do que ela entrega, porque o mercado já está querendo alguém mais formado. Né? E aí você vai ter que trabalhar com essa pessoa em várias frentes de desenvolvimento, não só técnica, não é só dinheiro. Pelo contrário, inclusive, né, eu brinco que liderança é coerência. Né? A pessoa ela precisa confiar no líder pelas atitudes e não pelas promessas. E às vezes, se você promete menos e entrega, é muito mais valoroso do que prometer muito e entregar nunca. Eu já liderei pessoas muito mais capazes do que eu, muito mais inteligentes do que eu, que trabalhavam muito mais do que eu. E falava, meu Deus, como é que eu vou liderar essa pessoa? Né? A pessoa é mais inteligente do que eu, a pessoa, né, pensa mais rápido do que eu, ou seja, o que eu vou ensinar para essa pessoa? Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um PScast, da gestão de pessoas aos recursos humanos. E hoje nós estamos aqui com ele, que começou a empreender aos 14 anos, faliu aos 16, mas hoje ele é CEO de uma grande empresa que atua no mercado financeiro há mais de 20 anos, e inclusive é referência aí nesse ramo de atuação. Fernando, queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. É um prazer te receber, enfim. Isabela, bom, primeiro, feliz demais com o convite, né, assim, eu acho que ter a oportunidade de contar essa história, e contar essa história para pessoas que também empreendem, e no Brasil, né, é sempre legal. Agora, você já começou me apresentando aí que empreendi com 14, quebrei com 16, tem que contar essa história, né, tem que começar contando essa história. Na verdade, pode chamar de empreendedorismo isso, mas esse caso é um caso interessante, porque eu sempre quis ter um videogame. Eu vi os amigos, mas eu venho de uma família muito pobre e a gente não tinha, né? Eu fui conhecer banheiro de azulejo com 12, 13 anos de idade. Então, ajudei meu pai a construir a casa e queria o videogame. Não tinha a menor condição dele dar o videogame, eu não entendia isso na época. E pedi muito, um dia ele chegou para mim com uns pacotes de semente e falou, olha, usa o quintal da casa, planta, você vai plantar couve, vai plantar cebolinha e vende e compra o videogame. Tá Essa foi sua primeira empresa, então? Foi a primeira empresa, ele com 14 anos, né? Mas eu não tinha noção de que isso era empresa. Plantei aquele negócio, né, para colher, para poder vender, preparei para vender aquilo numa sacolinha, fui lá no bairro, peguei a bicicleta, levei lá para vender num dia e não vendeu nada. As pessoas viam aquilo e não compravam. Né? Semana que vem eu compro, que legal. Eu perdi um carrinho inteiro de verdura. Eu vou fazer diferente. No outro fim de semana eu colhi só um pouquinho de couve, um pouquinho de cebolinha, de alface. Levei de novo, as pessoas chegavam para comprar. Eu falei, não, é o seguinte, tá acabando, me dá seu endereço, porque era o bairro, né? Me dá seu endereço, eu vou lá colher um novinho para você. Né? E com isso eu não parei de perder estoque. As pessoas já me avisavam que queria. Algumas semanas depois eu não precisava nem ficar vendendo, eu já tinha tipo uma carteirinha de cliente ali que sabia que queria verdura, fixo ali, queria verdura, né? Eu colhia, eu rodava de bicicleta no bairro para poder entregar aquilo e era conhecido o menino da verdura, né? O menino da bicicleta da verdura. Beleza, eu juntei um dinheiro com aquilo, cheguei pro meu pai e falei, agora compra o videogame. Ele falou, bom, esse pedaço aqui é para pagar a semente que eu te dei, esse pedaço aqui é o aluguel da terra. Sobrou isso aqui, se eu fosse você, eu comprava semente, não videogame. Né? Tá bom, vamos lá, né? E comecei a pedalar aquele negócio, em algum momento consegui, deu para comprar videogame. E, paralelo a isso, eu tinha feito o ensino médio técnico em contabilidade. Então, já comecei a ver algumas coisas ligadas a negócio, eu falei, bom, eu sou o dono do mundo agora, né? Já comprei videogame plantando verdura, eu vou montar uma empresa. E decidi montar uma empresa de realização de eventos, de fazer festas. Quando eu contei pro meu pai, eu tinha 16 para 17 anos, eu falei, eu quero montar uma empresa que eu vou fazer festa, fazer evento, fazer formatura. Meu pai, vai dar merda, isso não vai funcionar, né? Óbvio que vai dar errado. Eu falei, não, mas só assina para mim isso aqui que eu vou montar. Ele falou, não, vou fazer diferente, eu vou te emancipar, que aí você vai arrumar dívida para lá e não vai sujar meu nome. E não, em vez de fazer o nome dele, ele me emancipou no cartório, fui lá, assinei os documentos.
E aí eu tinha uma carta que eu podia andar, né, com aquela carta e fazer os compromissos de abrir uma empresa, né? Podia beber se quisesse, podia entrar em lugar proibido para criança também. Estava livre já nessa época. Estava livre. Abri a empresa tinha tudo, tinha escritório, a empresa tinha um mobiliário bonito, tinha, na época, máquina de escrever, não era computador, mas tinha máquina de escrever, tinha um portfólio legal, a gente tinha propaganda, a gente só não tinha cliente. E aí eu fui descobrir que isso era um problema grande para a empresa. Cliente era um problema, porque como não tinha cliente, chegou uma hora que começou a ter dívida. E eu tinha que pagar os funcionários, eu não tinha mais dinheiro para aquilo, e a empresa, obviamente, deu errado, né? Não tinha muita noção daquilo. Deu errado, a gente quebrou, tive dívida trabalhista, dívida fiscal, fiquei uns bons 3 anos pagando essa dívida, mas enfim, deu para aprender que precisa ter cliente na empresa, não adianta ter tudo na empresa sem cliente. Mas essa que é a história, né? Não, legal. E aí, assim, com essa história da seu primeiro empreendimento, né, das verduras, enfim, nos conta como que isso moldou sua visão de negócios, né? A partir disso você começou a, de fato, querer empreender, teve outro negócio, enfim. Mas a partir dessa, quais foram as visões, né? O que moldou suas visões de negócio? Eu acho que as coisas vão se conectando, né? É difícil falar que alguém com 14, ou 16 ou 20 anos de idade tem muita visão de negócio ainda, como empreendedorismo, né? As coisas vão se conectando ali. Uma coisa que para mim eu me formou muito cedo nessa história da verdura foi que quando a gente quer e a gente se dedica, as coisas acontecem, né? Então, em alguns momentos eu consegui, em alguns momentos eu bati a cabeça e deu errado, como é o caso da empresa de eventos. A empresa chamava Action, a empresa de eventos. Até o nome eu lembrei agora. Mas uma coisa que eu aprendi é a força da execução, né? A gente vira e mexe, tem muitas ideias. E a gente poucas vezes tira do papel. Todos nós, a gente acaba tendo ideia, acha legal uma coisa, mas aí vem a primeira dificuldade, vem a inércia, vem a preguiça, né? Já está bom como está. Então a execução, a capacidade de execução, né, de ir fazer, e às vezes durante essa execução você vai mudando a ideia, isso foi muito, muito forte para mim nessa época, né? Executei errado muita coisa, né? Executei certo, algumas coisas deram certo ali, mas pegar e fazer, né? Sair da inércia, ter essa iniciativa de fazer. Hoje eu corro maratona, né? Eu sou maratonista, já corri 7 maratonas, e eu brinco muito que eu falo, olha, a maratona, o passo mais difícil dela é o primeiro, né? Você vai dar mais 42 mil passos, normalmente cada passo ali é 1 metro, mas o primeiro é o mais difícil, que é você se propor a fazer ela, né? Botar a roupa, acordar cedo e falar, eu vou o primeiro. O segundo vai vindo do primeiro, o terceiro vai vindo do segundo, né? Então a capacidade de execução, de você sair e executar, foi uma coisa que realmente marcou muito nessa época, né? Legal. E aí, caminhando um pouquinho na sua história, você continuou empreendendo? Como foi? Nada, eu tomei raiva disso. Deu errado, assim, pensa, quando eu quebrei, eu não tinha mais nome limpo, né? E o Brasil estava no meio de uma hiperinflação danada nessa época, e fui arrumar um emprego, porque eu usava pagar as contas. Tinha que pagar as dívidas, pagar o que ficou em aberto lá. Então fui trabalhar na área de internet, né? A internet estava começando no Brasil. A gente tinha que vender site. E aí eu fui arrumar emprego numa empresa, e para poder fazer venda de site, fui ser vendedor de site, tinha que explicar às pessoas o que era um site. As pessoas faziam mídia impressa, a gente falava, olha, tá vendo esse seu folder aqui? Nós vamos colocar ele na tela, né? E era difícil explicar isso, porque a pessoa... Quem vai usar a internet no futuro, né? Assim, ninguém usa isso. Muito no começo ainda, né? Tudo muito no começo, bem no começo. E não existia celular, WhatsApp, né? ChatGPT também não tinha. E eu fui trabalhar nessa empresa fazendo vendas de site para poder juntar o dinheiro para pagar as dívidas. Durante alguns anos eu praticamente recebia o meu dinheiro no envelope, porque se eu recebesse no banco, o banco ia descontar para pagar as dívidas, né? Então eu não tinha conta bancária, mas recebia aquilo em envelope. Eu separava 4 envelopinhos, colocava cada envelopinho no meu criado, assim, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana era o dinheiro do mês. Recolhi um pouco daquilo para pagar, fiquei 2, 3 anos ali pagando essas dívidas, paguei tudo que tinha de dívida da empresa, mas longe de querer empreender tão cedo assim. Existia esse desejo, né? Eu nunca gostei muito de ter um chefe, né? Embora a gente ache que quando a gente empreende, a gente não vai ter chefe. Tem, é o cliente, é o mercado. Você continua tendo chefe, você continua tendo que satisfazer alguém com o que essa pessoa precisa. Mas aquela dinâmica de emprego com o chefe, ele não era algo que me atraía muito, né? Mas nesse momento eu precisava fazer isso, não tinha outro sustento. Então, trabalhei nessa empresa 5 anos como área comercial, cresci bem nessa empresa, essa empresa cresceu, a gente abriu filial no Rio de Janeiro, São Paulo, cresceu aqui em BH. E chegou um momento que eu tive a oportunidade, fui convidado para trabalhar num time para lançar um produto
que era a primeira internet não discada, internet rápida do Brasil, que era o Velox. Não sei se esse nome faz sentido para você, acho que não, você é muito nova para isso. Mas é para lançar o Velox dentro da Oi, da Telemar, na época da privatização de telecom. E aí eu migrei, né, já tinha um conhecimento de vendas de internet, fui virar executivo nas telecoms. E fiquei uns bons anos, tanto na Oi quanto na Claro. Sempre vinha uma ou outra oportunidade ali de negócio, mas ainda não fazia parte do plano. Eu estava ali, né? Eu brinco que empreender dentro de uma empresa é o melhor dos mundos, que você pode errar com o dinheiro dos outros, né? Então, quando você tem boas ideias para construir na empresa que você trabalha, se der errado, quem vai pagar a conta é o dono da empresa, não é você. Você está aprendendo a empreender ali dentro, né? E que esse empreendedorismo intra-empresa, dentro da empresa. Então eu tinha uma preocupação muito grande de fazer com que a empresa que eu trabalhava desse lucro, né? Eu queria crescer dentro dessa empresa, ser reconhecido, e tinha ideias, algumas deram certo, algumas deram errado. O é bom quando você trabalha numa empresa para alguém é que quando a ideia dá certo a pessoa te promove, quando dá errado você não paga a conta, né? Quando você é empreendedor que dá errado você paga a conta. Mas foram uns bons anos ali, foram 7, 8 anos trabalhando como executivo de telecom antes de voltar a empreender. E aí, quando você volta a empreender, você volta para qual mercado, para qual setor? Como foi essa volta para o empreendedorismo depois de ter tido esse trauma, né? Assim, entre aspas, né? De ter que recomeçar, refazer. Quando você volta a empreender, conta como é que foi, enfim. Não é bem um trauma, porque a vontade sempre existiu, né? De voltar. Só estava ali escondidinha, estava parada, porque a gente tem desejos financeiros que você quer resolver, né? Então, estava estudando, eu sempre estudei em escola pública. Não tinha, né, não tinha videogame, não tinha como meu pai pagar a escola particular para mim. Fiz pública municipal, estadual, depois fiz faculdade federal. Só fui pagar efetivamente um ensino, uma educação, quando eu fui fazer meu MBA de marketing no Rio. Aí foi o primeiro que eu paguei. Então eu estava investindo ali em educação e aprendizado enquanto trabalhava para as telecoms, né, para as empresas. Uhum. E a gente viu algumas oportunidades de negócio, né? Então, nessa época, um dos sócios meu hoje, que é o Bruno, a gente fez né, ele morava na Europa para estudar, ele estava morando na França, ele estava fazendo um curso lá. Eu fui fazer uma extensão do meu MBA em Lisboa e a gente encontramos lá e fomos dar uma passeada. E nessa passeada, né, num dos metrôs que a gente pegou, a gente viu um negócio diferente que não tinha no Brasil, que era uma espécie de broker comercial para a telecom. No Brasil não tinha muito alguém desse jeito. E que trabalhava remotamente. As pessoas no Brasil só vendiam telecom na época fisicamente nas lojas, né, em lojas exclusivas. A gente viu essa oportunidade, ficamos com aquilo na cabeça. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, vou pedir demissão. Nessa época eu era gerente regional da Claro, no Rio de Janeiro. Vou pedir demissão da empresa e vou montar uma empresa que vai prestar serviço de venda para as telecoms, né? Planejamos durante um ano essa empresa. Aí foi diferente, em vez de sair abrindo loucamente igual foi a outra vez, né? Trouxe os aprendizados anteriores. Todos eles, é bom quando você apanha, que você aprende mais do que quem bate, né? Então você aprende muito apanhando, né? E pegamos aprendizados todos ali, fiquei um ano planejando, colocamos tudo numa planilha, num plano de negócio. Então eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer no primeiro dia da empresa aberta, no segundo dia, no terceiro dia. Eu tinha que trazer cliente. E essa foi diferente, né? Não sei se depois, se eu mandar a foto da escritório, vocês conseguem botar aqui na edição, coloca a fotinha. Eu lembro bem dessa foto aí. Mas nesse dia, um dia que eu, né, pedi demissão e fui pro escritório, eu falei, eu vou ao escritório sem nada. Eu quero ter um escritório aqui com o mínimo de custo possível, porque eu preciso trazer cliente, né? Porque o grande problema da outra vez foi cliente. Eu tinha tudo, só não tinha cliente. Dessa vez eu não quero nada, eu quero só cliente. Então o escritório realmente tinha nada, era uma sala, sem móveis, né? Eu fui naquele Leroy Merlin e comprei 2 cadeiras de plástico, da mais barata que tinha, porque tinha que ter a cadeira, né? Montei uma posição de vendas para o primeiro vendedor, para a primeira vendedora que a gente contratou. A posição de vendas ficava em cima de caixa de papelão. Eu falei, não vou gastar com mesa. Preciso guardar o dinheiro, até chegar dinheiro do cliente, né? E o foco todo era bater a meta de vendas do dia. Então não me preocupei com mais nada, né? O resultado disso é que a coisa deu certo. No primeiro mês de venda a gente deu payback, deu resultado positivo, deu lucro, até porque gastava muito pouco, né? E a gente cresceu, né? No segundo mês já tinham 4 pessoas. Legal. Eu brinco que foi 400% de crescimento, de 1 pessoa para 4, né? Recorde de crescimento. E uma preocupação que a gente tinha desde cedo era de, valorizar as pessoas que conseguiam resultado. Então, se der para mostrar, tem outra fotinha legal também, que mostra primeiro o dia que a equipe bateu meta.
Então, tem essas 4 pessoas, a gente foi almoçar juntos e aí estava comemorando, ou seja, a preocupação da gente trabalhar forte, né, trabalhar duro, mas comemorar também quando os resultados são atingidos. Essas coisas precisam andar juntos, né? Essa questão do reconhecimento. E o investimento nosso em TI desde cedo, assim, a 5ª pessoa que eu contratei para o time já era um programador, eu já sabia exatamente que tipo de plataforma eu queria construir. Era uma plataforma que permitisse que a gente fizesse vendas em qualquer canal de forma muito rápida, com foco no cliente, facilitando a vida do vendedor. E assim, a 5ª pessoa que eu contratei foi um programador para fazer a plataforma, né? Essa empresa cresceu bem. Chegou um momento que a gente fazia um volume relevante de vendas de telecom no Brasil para todas as operadoras. Chegamos a atender todas, né? Chegamos a ter 300 pessoas ali trabalhando, e uma plataforma bem robusta de vendas. Então foi um sucesso, né? Eu acho que quando eu olho para trás e vejo a história da GEDAX, que foi essa empresa, eu vejo muito mais acerto do que os erros que eu tinha visto lá atrás na Action, que foi a empresa de eventos que não tinha cliente, né? Dessa vez a gente tinha muito mais cliente do que o aparato por trás. A empresa foi crescendo à medida que precisava, né? Então foi muito acertado isso aí. Legal. E aí, pegando um gancho nisso que você falou, hoje, se tivermos um gestor, enfim, uma pessoa que tenha esse interesse em empreender, né, esteja se espelhando aí no que você nos contou, o que seria um ponto que você daria como um conselho para essa pessoa, pensando que você precisou passar por toda essa trajetória para conseguir entender a importância do cliente, a importância dos processos, enfim? Tem muito conselho, né? A gente apanha muito e aprende algumas coisas, mas ainda assim é muito novo. O mundo hoje é diferente dessa época, né? Eu estou te contando uma história que aconteceu há 14 anos, 15 anos atrás. A velocidade com que as coisas mudam hoje é muito maior do que era nessa época, né? A velocidade com que as áreas se embolam, né? As estratégias comerciais se misturam. Então, é inteligência artificial, é automação. Toda a tecnologia, né, que nós temos acesso hoje, né, faz com que isso mude muito. Muda e muito rápido, né? Muito rápido. Então, uma coisa que eu acho que assim, é fundamental que esse empreendedor olhe para o mercado, né? Dentro do mercado, principalmente o cliente. Ao invés de ficar preocupado em ter uma grande ideia. Se a gente reparar as empresas disruptivas, elas não têm uma grande ideia. Elas resolvem os mesmos problemas de formas diferentes. Inovadoras, né? Usando tecnologia, né? De forma inovadora. Então, os problemas, na verdade, provavelmente são os mesmos há anos, né? Se tiver essa atenção de olhar para o mercado, olhar para o cliente e olhar para um problema e falar, poxa, eu vou resolver um problema, a sua chance do seu empreendimento dar certo é muito grande. Ao invés de... Poxa, o tempo inteiro alguém procura, né? A gente fala, Fernando, eu estou com uma ideia aqui. Fazer um software, fazer um app que vai fazer. Eu falei, mas isso resolve qual o problema? Não, mas a ideia é boa. Olha, eu estava pensando em fazer isso. Falei, cara, mas dá uma olhada, qual problema efetivamente vai resolver? Esse problema é problema de muita gente, né? Você vai resolver o problema de poucas pessoas, ou então nem vai resolver, por mais legal que seja. Isso não vai escalar, né? Isso não vai vender como precisa. No fim, é o cliente, a gente tem que atender um problema para ele, né? Então, esse é uma grande preocupação que eu recomendaria que o empreendedor novo olhasse. E o outro é time, né? Hoje, as relações trabalhistas, e principalmente a forma com que as pessoas encaram carreira e trabalho, são muito mais cinza, né? Uma área cinzenta, muito mais fluida do que era antigamente. Antigamente, você tinha uma vida organizada, eu vou estudar tantos anos, vou escolher uma profissão, eu vou me especializar nessa profissão, e agora eu vou trabalhar com essa profissão. Hoje não é muito assim. Você vai ter várias profissões durante a carreira, né? Eu conheço inúmeras pessoas que formaram numa profissão, aprenderam a trabalhar com outra coisa, a tecnologia acabou com aquele mercado, mas o conhecimento dela serviu para usar essa tecnologia de outra forma e a pessoa está na 3ª ou 4ª profissão, né? Hoje a gente começa a trabalhar, conheço inúmeras pessoas sem nem estudar, a pessoa começa a trabalhar hoje e é bem remunerada, com tecnologia. Você vai ver a pessoa não tem nenhum curso superior, mas ela entende a tecnologia e ela continua estudando enquanto trabalha, né? Então, hoje não tem mais essa segmentação, né? Então, ele precisa olhar para a equipe com esse olhar, né? Tentar encontrar pessoas que não têm medo de aprender, pessoas que não têm dificuldade em aprender sozinho, né? É a habilidade do tipo self-learning, que a pessoa, poxa, reconhecer que não sabe algo e buscar essa informação, essa habilidade ela vai ser fundamental no futuro. Já agora já é, né? Porque não dá para falar, eu sei.
Não, você não sabe. Agora acabou de ser lançado alguma coisa aí que a gente não sabe o que é. Se a gente não tiver condição de entender que a gente não sabe e ir lá e, poxa, deixa eu aprender, deixa eu fuçar. Da mesma forma, ficar esperando que alguém aprenda para criar um curso, para transformar aquilo num método, para você se matricular e ter um professor, já era. Pode ser que quando aquele curso sair, essa tecnologia nem é mais tão importante quanto já tem outra. Então, o self-learning, a capacidade de correr atrás desse aprendizado, fazendo e errando ali, é fundamental. E a outra coisa é a construção em time, né? Ter pessoas no time que não sabem trabalhar juntos, né? Aí vem um grande ponto, uma discussão gigante, que é a questão do remoto, do presencial, do híbrido, né? O quanto a gente precisa estar com as pessoas, né? Principalmente nos momentos de criação, né? Ter pessoas com olhares diferentes sobre o mesmo problema faz com que sua ideia seja muito mais robusta do que você juntar duas pessoas que pensam igual, né? E aí eu gosto às vezes de pegar ideias, né? Estou com uma ideia de um negócio, ou de uma ação de vendas, ou de uma ação de marketing. Às vezes eu converso com um cara que é músico, né? Converso com alguém que é pintor, porque essa pessoa vai ter uma visão muito louca, muito diferente da minha visão de gestor, de administração, de marketing. E aquilo vai compor a minha estratégia. A minha estratégia vai ficando robusta com aquilo. Então você tem condição de olhar, olha, mercado. O que eu quero fazer, o meu produto, serviço, o que for, isso aqui, resolve um problema de alguém? E resolve o problema de muitos alguém? Né? Esse é um ponto. Outro, eu preciso de time para isso, e esse time é um time que consegue se redesenhar e se desenvolver sozinho, ou então pelo menos com pouca ajuda ali, né? Esse time é humilde o suficiente para entender que precisa continuar aprendendo, e esse time consegue trabalhar em equipe, né? Eu acho que esse misto faz com que a chance dessa empresa dar certo é muito grande. Ótimo. E aí você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante, e a gente vê muito, assim, sobre ele, que é a questão do modelo de trabalho hoje, né? Principalmente considerando aí um pós-pandemia. Às vezes, olhando, por exemplo, redes sociais, nós vemos muito essa discussão, né? Entre o que de fato é o ideal, o que de fato tem que ser feito. Qual é a sua visão para esses modelos de trabalho, né? Seja o remoto, o híbrido, 100% presencial, enfim. Aí eu vou voltar lá na época da Claro, né? Eu sempre fui entusiasta do trabalho remoto, o que é muito engraçado isso, porque numa época pré-pandemia, trabalho remoto era coisa de quem queria enrolar. Uhum. Né? Essa coisa surgiu depois da pandemia, mas pré-pandemia, e eu estou falando isso de anos antes da pandemia, né? Quando eu era gestor na Claro, eu gostava de tirar uma quarta-feira e dar o perdido, e sair do escritório, pegava meu notebook, ia normalmente para uma cafeteria, pedia um chá gelado e ficava ali tendo ideias, analisando coisas que eu não tinha condição de fazer num ambiente corporativo, que era uma loucura aquilo, né? Todo mundo te acionando, te chamando. E eu fazia isso muito escondido, porque se eu fizesse isso claramente, né, provavelmente eu ia ser demitido. Era mal visto, né? Era mal visto, assim, né? As pessoas que iam embora antes de 6 da tarde, 7 da noite, o pessoal falava, já está indo agora, está desmotivado, né? Então, você tinha que estar ali, né, de 8 da manhã, 6, 7 da noite, fisicamente, mesmo que a pessoa às vezes estivesse ali sem trabalhar. Né? Tinha gente que levava bolo para vender, tinha gente que ficava ali trabalhando com outra coisa, mas estava lá fisicamente, corpo presente. Cozinha. O café, né? O pessoal fala da pausa Batman, né? Vai lá morcegar e por aí vai. E eu sempre fui entusiasta disso. Aí o que eu fazia? Eu tinha na época alguns funcionários que trabalhavam comigo e eu deixava eles como responsáveis para responder pela área. E eu usava o argumento de que estava ajudando a capacitar. Inclusive ajudou muito, né? Porque eles tinham que responder pela área sozinhos enquanto eu não estava lá. Não existia ferramenta remota de achar a pessoa igual hoje. Era só telefone discado. Você não tinha... manda um WhatsApp, um Teams, não existia isso. Ligação por vídeo. Não tinha nada disso. Estrutura nenhuma dessa. E eu ia normalmente para uma livraria que não tinha Wi-Fi, que não tinha tomada. A livraria não era um ambiente de trabalho online. Eu ligava ali o notebook e fazia análises, fazia ideias, tentava construir planos que normalmente eu não teria condição de fazer no ambiente corrido do escritório, né? Então, sempre fui entusiasta disso e incentivava o time a fazer isso. Quando eu empreendi, né? Obviamente você tem um monte de atividades na época, o time todo do Televendas na época não tinha como fazer remoto, você não tinha tecnologia para fazer remoto, então tinha que estar lá, né? Por conta de PBX, de computador, ou seja, nessa época, quando a gente empreendeu, não tinha ferramenta para fazer isso remoto. Hoje já tem muito. Mas o time de TI, o time de marketing, a gente sempre foi muito flexível com isso. Era muito flexível. Então,
podia chegar na hora que quisesse, sair na hora que quisesse. Tinha gente que chegava muito cedo, embora mais cedo. Tinha gente que não fazia almoço para chegar mais tarde. Tinha gente que chegava mais tarde, ficava até mais à noite por conta do trânsito, por conta de uma logística ou outra. Tinha gente que fazia remoto um dia ou outro na semana. Nunca existiu uma regra, tá? Nunca existiam os nomes, remoto, híbrido, essa nomenclatura não existia. E eu te falo, funcionava, que era maravilhoso. Da mesma forma que todo mundo conseguia ter o tempo em casa, né? Assim, todo mundo era atendido. Quem praticava esporte, eu lembro que tinha gente que chegava mais tarde porque tinha treino, tinha gente que chegava mais tarde porque tinha filho para levar na escola e buscar, tinha gente que preferia sair mais cedo para buscar. Esse assunto não era discutido, simplesmente as coisas fluíam. Da mesma forma, quando você queria achar alguém, a pessoa estava lá. Né? Pouquíssimas vezes a gente tentou falar com alguém que a pessoa não está aqui por tal coisa, né? Porque as reuniões meio que se encaixavam na dinâmica do horário que as pessoas estavam. Né? Não tinha software para isso, não tinha plataforma. E a gente nunca tinha problema das pessoas conseguirem co-criar. Porque o dilema do remoto é a pessoa não conseguir co-criar, a pessoa se enfrenta ao invés de criar junto. Né? No físico, na mesa, todo mundo junto, está todo mundo criando junto. No remoto é um tal de apresenta a minha ideia, você apresenta a sua e a gente disputa. Né? É difícil co-criar remotamente. Né? É possível, mas é mais difícil, é mais desafiador. Mas funcionava lindo, não tinha esses nomes. Não se falava de híbrido, de remoto, de físico, simplesmente a coisa fluía. Né? Quando veio a pandemia, e aí acho que a gente tomou um choque todo mundo, né? Porque foi todo mundo por remoto, castigo obrigatório, né? E existia no primeiro momento uma preocupação muito grande do futuro, né? Poxa, eu acho que o que melhor resume a pandemia para mim foi os meus filhos. Na época eles tinham 9 anos. E aí, em determinado momento, eu via os dois no notebook, assistindo aula remota, aula de educação física remota, né? Aula de inglês remota, e ficava o dia inteiro aquelas duas crianças sentadas no PC, eu sentado o dia inteiro no PC, e conferência, reunião, aquela coisa, pedia comida pelo PC, assistia, né? Fazia tudo era o PC, né? Que ficava ia ser dentro de casa, trancado. Aí eles viraram para mim: papai, quantas pandemias você já passou? Eu acho que eles fizeram uma conta, né? Assim, poxa, eu tô com 9 anos, uma pandemia, quanto tempo dura? Eu falei: não, velho, eu tô vindo nessa junto com você, assim, a primeira, né? Não sei quanto tempo isso vai durar. Eles, 9 anos de idade, pensaram, vai ver de 10 em 10 anos tem uma, né? Assim, eu falei... Algo comum. Eu não sei quando isso vai acabar. Né? A gente chegou a pensar, é um mês, vamos ficar trancado em casa. De repente a coisa começou a piorar, tal, poxa, é ano? Poxa, será que isso é anos? Né? Será que isso vai voltar, né? Assim, tudo passava pela cabeça. Ao mesmo tempo, um instinto de sobrevivência muito grande de todo mundo. Né? Muita flexibilidade. E naquele momento o remoto imposto foi muito sucesso. Eu tive várias pessoas no time que entregaram muito mais do que entregavam no físico, no remoto. Mas eu acho que tinha todo esse contexto. Né? À medida que a coisa foi voltando, foi flexibilizando, a gente começou a conviver com um lado ruim do remoto. Né? Muitas pessoas com 2, 3 empregos. Né? E aí o emprego que gritava mais, essa pessoa ou largava ou focava, e aí os outros empregos deixavam de lado. Pessoas às vezes trabalhando 12, 16 horas por dia no remoto, mas você vai ver, tem um emprego, mais um freela, mais uma ajuda, mais um projeto pessoal, e aí não entrega nada daquilo bem feito. Né? A dificuldade de algumas pessoas de separar a vida pessoal, né, do cuidado com a saúde, com a família, com o social e com o trabalho. Ele emerge naquilo, fica só no trabalho, né? Em algum momento chegava lá, estafa, exausto, preciso de férias, mas você vai ver, não é a pressão só da empresa, é uma dedicação multifacetada que a pessoa está por dentro. Né? Dificuldade de co-criar. Né? Eu brinco muito que o ser humano, ele é baseado, eu fiz história e fiz administração, mas em algum momento da vida eu cismei de fazer história. E o ser humano precisa do rito, né? Do rito, do mito. Né? A gente, no nosso sangue está herdado isso por anos, né? Milênios, centenas de anos. E aí você acorda e toma o café e coloca a roupa de malhar. É um rito, né? Nada impede de malhar de pijama, mas é um rito. Aí você vai para o lugar malhar, faça atividade física, aí toma um banho, coloca a roupa do trabalho, você se vestiu aí para o podcast, né? Aí, nesse momento, você incorpora um personagem também, você está incorporando uma função. Tudo isso faz parte, né? Você se veste para aquilo, né? Aí depois você vai colocar uma outra roupa, que é a roupa de convivência com o filho, em casa, social. Tudo isso faz parte do ser humano. Né? Essa questão do rito, do ambiente. Isso contribui para separar essas etapas da vida também. Né? Para separar esses momentos, para dar foco.
Então, eu acho que o 100% remoto ele contribuiu para isso coisa se embolar. Né? A pessoa não sabe mais se ela está trabalhando, se está em casa, se está com o filho, qual roupa que está vestindo. Né? Em algum momento eu fiz reunião com pessoas que estavam vestindo roupa de malhar, e aí estava de pijama, né? Assim, essa coisa ficou embolada. Né? E a gente sentiu muita produtividade caindo. Tá? Especificamente no nosso negócio, a gente sentiu produtividade caindo muito. Principalmente nas coisas de inovação, de criação. A gente começou a ver no mercado, no nosso mercado, um movimento de voltar full para o presencial. Né? Os parceiros, alguns concorrentes, e a gente começou a experimentar híbrido, né? Alguns dias fixos. E é engraçado porque a gente está voltando ao cenário que era antes da pandemia, onde existe uma certa flexibilidade, só que agora as pessoas precisam das regras. Coisas que antes fluíam, a pessoa agora quer saber, poxa, é híbrido, mas quantas horas eu preciso ficar? Como se aquele ficar fosse uma obrigação, né? Assim, mas assim, é tantas horas, tantos dias, né? É na quarta, sendo que uma coisa que se fosse adequada para todos seria mais feliz. E a gente está sendo obrigado, às vezes, a formalizar coisas que no passado não existiam, essa formalização, né? Mas funcionava, né? Enfim, é questão de adaptar, né? De novo, tem que olhar mercado. Lembra, a gente falou mercado, equipe, time. Né? Hoje, o momento atual nosso, a gente está tentando voltar 100% para o presencial. E esse movimento fez com que algumas pessoas, infelizmente, saíssem da empresa, e aí é um risco que a gente vai correr, tem que conviver com esse risco. Por outro lado, as pessoas que estão lá, não se discute isso mais, e assim, a vida que segue, estamos co-criando junto, trabalhando. Qual que é a minha visão? Eu imagino que em algum momento isso vai flexibilizar de novo, mas sem as regras determinadas, assim como era antes, né? Na medida que a gente voltar a ter uma produtividade como era antes, você não tem por que exigir a pessoa fisicamente lá se ela não está fazendo um trabalho criativo com todo mundo junto. Né? Então, acho que é uma questão muito mais de bom senso e do tipo de atividade do que estritamente presencial, remoto ou híbrido. Né? Não sei se eu te respondi. Respondeu. Né? É muito mais entender o mercado que essa pessoa está inserido, né? Para conseguir, também, depois disso, definir de fato, né? Não é uma regra. Legal. E aí, assim, um ponto que você tocou, vocês trabalhavam com as vendas remotas, né? Pelo telefone, enfim. Como foi esse momento de pandemia para vocês? Assim, como foi conseguir continuar? Tiveram que parar? Como foi inovar nesse cenário? Enfim. Antes um pouquinho, eu parei a história na GEDAX, né? Que a gente trabalhava para o mercado de telecom. Só para entender um pouco de onde a gente chegou na pandemia, onde a gente estava. Em algum momento ali do mercado de telecom que a gente estava crescendo e fazendo muito resultado, essa plataforma que eu falei que a gente criou lá atrás já estava robusta, a gente já tinha desenvolvido muitas funcionalidades para ela e permitia fazer venda remota assim, com um índice de sucesso muito legal. Só que o mercado de telecom foi se consolidando. Né? Se você olhar bem hoje, a gente tem 3 grandes empresas, né, de telecom. Quando, na realidade, nessa época, tinha 9, 10 empresas. Então, esse mercado foi se consolidando. Eu era um prestador de serviço de vendas, um mercado com 10 concorrentes, e com o mercado inexplorado, um prestador de serviço de vendas tem valor. À medida que a concorrência acaba, vai reduzindo, vai consolidando o mercado. E hoje, você deve ter 2 chips, né? Talvez 3, tem gente que tem 2, 3 chips. Então, o mercado de telecom hoje está muito saturado, né, 160% de penetração, se bobear contando chip que tem no seu carro, né, se bobear tem um chip também em algum eletrodoméstico na sua casa, tem um chip do tablet, o chip do notebook. Né? Então você tem um mercado com poucos players, com grande penetração de clientes, onde o esforço de retenção e qualidade é maior do que de venda. Então, alguém que presta serviço de vendas, que era o meu caso, perde muito valor nesse mercado, nessa transição. Né? Isso foi gerando um efeito para a gente de redução de margem, onde eu aumentava a tecnologia e minha margem reduzia, o que era uma loucura. Isso deixou a gente louco. Como é que eu melhoro a tecnologia e minha margem reduz? A gente decidiu levar essa plataforma e esse modelo de negócio para Stanford, num programa de empreendedorismo, e a gente levou isso para lá, apresentamos, né, recebemos inúmeros feedbacks sobre o que a gente fazia, e a gente voltou determinado a mudar de mercado. Quando você fala a gente, você e seu sócio? Eu e o sócio, o Bruno. Tá? Levamos isso para lá. Passamos um mês lá numa imersão em Stanford, apresentamos a plataforma nossa, né? Acho que eu nunca recebi um elogio em Stanford, né? Mas o que a gente recebeu mais perto de elogio lá foi "It's not a trivial question", né? Então, seu problema não é simples. Isso é um elogio, né? Pelo menos eu não trouxe um problema idiota aqui para ser resolvido. E a gente voltou determinado a migrar de mercado.
atuar no mercado em que tivesse mais aderência ao serviço que a gente prestava, que não tivesse essa mudança que passou o Telecom, mas principalmente que a gente tivesse uma marca que conectasse com o cliente final. Então a gente voltou com esses 2 para-casas de lá. Nós pilotamos a plataforma nossa em alguns mercados, não foi só depois de Telecom, não, hoje a gente atua no mercado de empréstimo consignado, tá, de originação financeira, mas não, nessa época a gente pilotou vários mercados, e um deles, ou seja, houveram várias tentativas, não foi uma sacada da hora para outra, um deles foi o mercado de originação de crédito. E a plataforma explodiu de dar sucesso, deu muito certo. Então a gente falou, poxa, aqui tem negócio. Nós vamos fazer isso, nós vamos migrar esse mercado, nós vamos fazer essa migração conectando com o cliente final. E na época a gente desenvolveu uma marca, né, a marca chamava LabCred, para conversar com esse cliente final, ao invés da marca GEDAX, que era uma marca que conversava com o cliente B2B. Não com o cliente B2C, tá? Fizemos a mudança de marca, aos poucos a gente foi desligando, né? Eu brinco que a gente foi despedindo os clientes, né? Assim, a gente foi agradecendo os clientes, desligando aos pouquinhos e migrando o time, a operação inteira, para o mercado de originação de crédito. E a gente cresceu rápido, né? Em 1 ano e meio, 2 anos, a gente cresceu bastante. Em algumas verticais, a gente chegou a ser primeiro do Brasil. E num desses momentos, a gente foi receber uma premiação em São Paulo. E aí, durante essa premiação, eu fui procurado por um outro cara, um outro empresário, um outro empreendedor, que é o Alexandre Cacheta, que hoje é meu sócio também, me procurou falando, Fernando, olha, eu tenho uma empresa que atua nesse mercado já há 15 anos, né, há 20 anos, que chama Empresta. E a gente tem lojas, a gente tem toda a expertise de análise de crédito, a parte de esteira de qualidade, de antifraude, e tem uma rede de franquias reconhecida no mercado. E eu preciso de tecnologia. Eu preciso de vendas remotas. Eu preciso de um site, de e-commerce, de aplicativo. Eu falei, bom, eu tenho um site, um e-commerce, aplicativo, eu tenho tecnologia, eu tenho vendas remotas, mas eu não tenho loja, né? Eu não entendo de esteira de crédito. Inclusive, eu estava pensando em abrir loja. Bom, então vamos conversar, né? E a fusão aconteceu muito rápido. Com 3 meses de negociação, essa fusão aconteceu. Meu sócio, Bruno, fala na época assim que o único pré-requisito dele era que o nome não mudasse, que ficasse Empresta e não LabCred, que é muito melhor o nome, né? E aí, obviamente, o nome que ficou Empresta, que o nome é muito melhor. Eu acho que a LabCred cumpriu o papel dela, que foi transitar a nossa tecnologia de mercado, né? E pós essa fusão, a empresa vem crescendo bastante. É interessante que a gente fez essa fusão alguns dias antes da pandemia, né? Assim, foi muita coragem de todos os sócios envolvidos ali, com todo o caos acontecendo no mundo, a gente enxergar que aquela fusão ia ser a mola principal para permitir que atravessasse a pandemia. E aí você me perguntou sobre isso, né? Poxa, era vendas, né? Call center, como é que fez na pandemia? Foi exatamente a fusão, permitiu que a gente pegasse a plataforma, fizéssemos, obviamente, um esforço muito grande de TI para fazer isso funcionar remoto. De novo, gente, no momento da pandemia não tinha Teams, né? Vamos lembrar que isso surgiu ali, né? Assim, essas coisas não existiam, a facilidade de fazer uma conferência igual é hoje. Foi nascendo, né? Durante a pandemia as coisas foram surgindo. Eu lembro que a cada vez que você conectava no Teams ou no Google, uma coisa mudava, né? Assim, o botão mudava de lugar, porque eram os caras fazendo as melhorias, né? Melhorias enquanto a coisa ia acontecendo. E a gente fez as melhorias para permitir que as pessoas do call center trabalhassem em casa. Eu lembro certinho do dia, as pessoas colocando as máquinas nos Ubers, nos táxis, levando para casa. A gente trabalhava da sala, junto com... Estava lá o avô vendo TV, a pessoa com headset trabalhando. Então, a gente distribuiu o call center todo. Conseguimos colocar essa tecnologia nas lojas, que aí, nesse momento, a Empresta tinha as lojas, para permitir que continuassem trabalhando também, né? E sem perder ali o atendimento ao cliente. Foi um sucesso essa transição, né? A gente cresceu muito pós-pandemia, a empresa de lá para cá vem crescendo. Hoje são 700 pessoas envolvidas, né? Ou seja, o negócio ficou mais robusto, né? Legal. E aí, assim, você nos conta que fez essa fusão, passou por esse processo e que foi tudo muito tranquilo, né? É tranquilo, assim, de fluir tudo muito bem, né? Aconteceu de uma forma muito positiva. Como foi fazer essa fusão? E eu digo muito assim, pensando na cultura de vocês, qual cultura prevaleceu, como foi essa decisão com os sócios? Eu não sei se na outra empresa era apenas um sócio, você e o Bruno. Conta pra gente. Toda fusão é tranquila até certo ponto, né? Mas eu acho que de tudo que eu já li e assisti sobre fusão até hoje, a nossa foi um case de sucesso, tá? De um lado, a gente tínhamos 3 sócios.
né? Que era eu, Bruno e o Lucas. O Lucas ele foi um funcionário nosso por um bom tempo e depois virou sócio. Dados os resultados que ele atingiu, a gente convidou para ser sócio. Então tínhamos 3 sócios. Do outro lado, na Impressa, tínhamos 3 sócios também. O Alexandre, o João, que é o fundador da Impressa, e o Wesley, que hoje, inclusive, é nosso sócio lá, diretor comercial. Então tinha 3 e 3. Até isso ajudou, porque na hora de fazer a fusão, né? Mas eram 3 e 3. Do ponto de vista de equacionar todos os elementos de uma fusão, foram muitas horas de reunião. Né? Óbvio, né? Você tem elementos, são empresas de histórias diferentes, com tamanhos diferentes, com ativos diferentes em cada uma das empresas, mas a gente conseguiu sair do outro lado. Tá? E esse pedaço em si entre os sócios acertou muito. Eu acho que a base, né, que fez com que isso desse certo, primeiro foi a humildade que os sócios têm com o dinheiro da empresa, o cuidado com o dinheiro da empresa. Né? Se qualquer um dos 6 tivesse uma política de misturar a vida pessoal com a empresa, a gente teria tido problemas. Mas essa semelhança cultural das duas empresas, de separar muito bem separado, olha, isso aqui é empresa, isso aqui são as pessoas físicas. Né? Esse dinheiro é da empresa e esse dinheiro é da pessoa física. Né? Esse ativo, né? Ou seja, essa preocupação fez com que, sei lá, 80% do problema fosse resolvido só de pensar assim. Né? Um outro cuidado de não fazer endividamento além do coerente, do necessário, do razoável, também fazia parte do pensamento dos 6 sócios. Esse mercado é um mercado que a maioria dos correspondentes bancários ou financeiras se endividam muito fácil. Né? Aí isso quer dizer que 90% delas no Brasil hoje se endividam muito fácil e fazem dívidas às vezes gigantes, apostando numa carteira de clientes. Né? E no nosso caso, a gente tinha muito medo disso. E isso também era semelhante no sócio da Impressa no momento da fusão. A gente, apesar da empresa trabalhar com uma certa alavancagem, é muito pequena perto do mercado e do ativo que possui. Então, isso fez muita diferença para a gente de ter essa política parcimoniosa com gastos, né? Principalmente com gastos pessoais. Então, não é prática de mercado ser assim, e a gente tinha essa preocupação muito grande. Do ponto de vista do time, foi uma fusão de praticamente zero demissão, porque os times eram muito complementares. De um lado, você tinha uma empresa com uma estrutura baseada em lojas, antifraude, né, lojas físicas, operação de franquia, e do outro lado, você tinha uma empresa com alta capacidade de marketing, de TI, que as empresas não tinham. Então, no momento da fusão, né, quase não houve sobreposição de funções. Sei lá, se uma ou 2 pessoas saíram, foram muito. Foi muito complementar. E logo depois da fusão, dado a condição que essa empresa ficou, a gente já fez a aquisição de um concorrente. Então, existe uma rede de franquia concorrente que a gente já foi para o mercado e fizemos a aquisição dessa rede, o que garantiu mais crescimento do que a sobreposição de função. Porque quando você adquire uma rede, vem muito trabalho, vem padronização. Então, não houve essa sobreposição de funções. Né? Os times também muito alinhados com a questão de flexibilidade de área. Então, assim, a pessoa muda de área para cá, muda para lá e ajusta. Né? Então, a gente conviveu em fusão, aquisição do concorrente, padronizar isso tudo e crescimento num ano, né? Durante aí um ano pós-pandemia. Então essa parte foi tranquila. Sobre cultura, obviamente você tem uma cultura de um lado, a cultura do outro. Por mais semelhanças que tinham, igual essas que eu te falei, você ainda tinha uma diferença, né? E a gente não houve, prevaleceu. Eu acho que hoje existe uma cultura híbrida. Eu acho que foi lento, né? Em nenhum momento, nenhum dos sócios impôs alguma coisa cultural, né? Ou o próprio time, porque no fim o time é espelho do líder, né? O time é muito espelho do líder. Então, se você não vê os líderes entrando em conflito cultural, o time não entra nesse conflito. Em alguns momentos a gente ficou até lento, poderíamos ter sido mais ágeis, mas essas discussões eram democráticas, né? E a democracia é lenta, né? Eu brinco que a democracia é o menos pior dos modelos, né? Ele é democrático, logo ele às vezes te entrega a média lenta, né? São péssimas ideias as ditaduras, mas elas são rápidas, né? Tem uma vantagem na ditadura, só essa. Já na democracia não. Então em alguns momentos a gente foi lento, por não ter um líder único que impunha, né? Apesar da gente ter na época o Alexandre como CEO, acho que ele nunca impôs nada, tudo era colegiado, tudo era conversado, né? Enquanto a gente não tinha uma discussão muito democrática, a coisa não ia, e acabou, ficou às vezes um pouco lento, mas fez com que nascesse uma nova cultura. Eu acho que a cultura da Empresta hoje é uma cultura fruto das duas culturas, não é mais a cultura Labcred, não é a cultura Empresta antiga, ela é uma fruto de uma cultura que nasceu ali.
né? Tá, e aí você nos conta desse crescimento que a Empresta teve, né? Depois, inclusive, aí da fusão, enfim. Como foi esse crescimento? O que você traz de ponto positivo, negativo para acontecer esse crescimento, enfim? Esse mercado que a gente atua hoje é um mercado muito regulado, né? Por incrível que pareça, um dos sistemas bancários mais avançados do mundo é o brasileiro. Acho que o Brasil apanhou tanto, né, na década de 90, final da década de 80, do ponto de vista financeiro, inflação, hiperinflação e tudo mais, plano econômico, né, autonomia ou não do governo, Banco Central, que a coisa evoluiu muito. Tanto é um dos sistemas muito mais robustos do mundo, em termos financeiros, é o sistema do Brasil, né? E exatamente por isso é um mercado muito regulado. A gente trabalha hoje com a originação de crédito para o mercado consignado. Uhum. São taxas muito menores do que um empréstimo, né, um crédito pessoal que você encontra, por exemplo, numa financeira aberto para qualquer pessoa pegar ali sem uma garantia vinculada. Então as taxas são bem menores. Tá? Por serem taxas, às vezes, 5, 6, 10 vezes menores que uma taxa que a pessoa vai encontrar numa financeira normal, né? A maioria dos grandes bancos, às vezes, ou não consegue dar atendimento a esse cliente, ou também não faz muita força, não interessa muito atender esse cliente, porque é um negócio que opera com a margem muito pequena. A taxa é muito baixa, é regulada pelo governo. O governo pode colocar esse teto dessa taxa no empréstimo, você não pode colocar um empréstimo maior, né, uma taxa maior do que aquilo. E a receita desse cara também é menor, né? A receita também é menor, exatamente. E aí, exatamente por ter uma receita menor, a gente precisa trabalhar com otimização muito grande nos custos. Uhum. Né? A gente não tem uma margem que permite ter muita bobagem, fazer coisa demais ali com esse custo. Só que nós somos uma empresa que optou por fazer muita coisa ligada à tecnologia. Nem todos os correspondentes, nem todas as financeiras investem assim em tecnologia. Então, às vezes, eu tenho um concorrente com a margem maior, tá? Que consegue fazer mais barulho no mercado, na mídia, exatamente porque ele não investe em tecnologia. Enquanto eu aqui decido investir por tecnologia, vou ter uma margem menor, às vezes não consigo fazer tanto barulho. Mas essa é a nossa visão, é a forma com que a gente acredita. Que é entregar uma ferramenta, entregar a tecnologia que facilite a vida do cliente na ponta e facilite a vida do vendedor também na loja, na hora de atender esse cliente, né? Então a gente investe bastante nisso, boa parte da receita nossa, do resultado vai ali. Isso tem trazido para a gente crescimento, né? A gente fechou o ano com quase 700 milhões de originação, é um bom número, né? A gente quer muito chegar na casa de 1 bi de originação de crédito no ano. Isso vem com muito suor, né? Com muito trabalho do time de vendas, com muito trabalho do time de tecnologia. E tem que gerir essa dinâmica, né? Uhum. É ótimo fazer muito marketing, fazer muita propaganda, só que não adianta eu fazer isso, trazer o cliente e não entregar uma experiência boa, né? Então a gente tem uma preocupação grande de entregar na loja uma experiência satisfatória para o cliente. E como é um cliente, muitas vezes, necessitado, com baixo nível cultural, né? A gente tem que, na hora de fazer essa venda, né, fazer esse processo com ele, dar muita orientação para ele, tomar um cuidado muito grande se ele entendeu de verdade o que ele está comprando, né? Às vezes ele vem acompanhado de um terceiro, esse terceiro que está querendo adquirir em nome do cliente, aí você tem que deixar claro para o cliente o que está sendo feito, que é um empréstimo, ele tem que ser pago, que vai ter taxa, né? Então, todo esse processo, ele é um processo que tem que ser feito com cuidado. Então, a gente preza em colocar espaços na loja satisfatórios para isso. Nossa loja tem café, tem bolinho para o cliente, tem ar-condicionado, tem um espaço melhor para ele sentar. Na hora que ele vai entrar na loja, ele está passando por uma máquina de raio-x, de detector de metal, que ele tem que saber operar um cofre lá para colocar, e todo mundo está olhando para ele porque ele não entende aquela dinâmica, para pegar uma senha, para ir para uma fila, para ser julgado pelo empréstimo que ele às vezes está tomando. Então, tem toda uma experiência que a gente quer entregar para esse cliente, muito diferente do que ele encontraria em outro lugar para ser atendido, né? Além de que a gente consegue estar fisicamente em lugares que às vezes não viabiliza até nem a agência bancária. É um lugar tão humilde que se a gente não leva esse serviço para lá, a pessoa fica completamente sem o serviço, sem a condição. Com as lojas físicas ou você fala em função da tecnologia que vocês investem? Com as duas coisas, né? Hoje a plataforma, e é legal essa pergunta sua, porque a plataforma que roda hoje nas lojas é a mesma que roda no site, que roda no aplicativo, que é aquela plataforma que a gente levou lá para Stanford, que eu contei de que a gente criou lá atrás, né? E essa plataforma permite que a gente faça isso, que a gente consiga atender o cliente fisicamente numa loja, numa franquia, ou
num aplicativo se ele faz o download, se o vendedor indica para ele o download, ou no site, no e-commerce, ou pelo telefone, pelo televendas, né? Então a plataforma é a mesma, inclusive ele pode começar num e terminar no outro. Né? Ele pode começar o processo num desses canais e terminar no outro de forma fluida para ele, não sente diferença e dificuldade. Né? E aí hoje a tecnologia que você conta, né, que vocês possuem, é de vocês, assim, é dentro, internamente vocês produzem, testam, desenvolvem essas demandas, esses produtos, essas ferramentas que eles vão utilizar no Sim. dia a dia. Desde cedo a gente sempre acreditou muito em tecnologia, né? Acho que, eu comentei, né? O quinto funcionário que eu contratei há 15 anos atrás na empresa foi um programador, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, eu me policio o tempo inteiro, né? Durante muitos anos eu fui CTO da empresa, pós-fusão eu era o diretor de marketing TI, e agora, desde março do ano passado que eu estou como CEO, mas ainda assim a área de tecnologia fica ali comigo, porque eu acredito muito numa visão que a gente tem que fazer dentro de casa o que é core, o que é estratégico do negócio. Não acredito que tem que desenvolver software para tudo, porque tem gente que faz melhor. Não vou fazer um Teams, Microsoft faz melhor do que eu, né? Não vou fazer um e-mail, Gmail faz melhor do que eu, né? Então, coisas, né? Vou fazer um RP para controlar a folha de pagamento, não tem sentido. Tem gente que faz isso muito melhor do que eu. Agora, uma plataforma para atender o cliente, ela é espelho da forma com que eu quero atender o cliente. Não tem isso no mercado. Ninguém sabe como eu quero atender o cliente, só eu. Então, essa plataforma eu vou fazer dentro de casa, porque ela tem que espelhar a forma que eu quero. A plataforma que gere as pessoas, eu fiz dentro de casa, porque a forma com que eu gero as pessoas é a forma que eu acredito que tem que ser gerido, né? Então, as plataformas ligadas ao core do meu negócio, a gente tem programadores, tem uma área de tecnologia, eu tenho analistas, tem pessoal de projeto e teste, tem designer, tem programador que faz, né? A gente faz dentro de casa. A gente trabalha com metodologia ágil, com Scrum, com sprints semanais, né? A gente desenvolve essa tecnologia ali dentro, testa, coloca para rodar nas lojas e aí, enfim, tem um software, uma plataforma robusta lá hoje que veio nesses anos sendo feita, né? Legal. Na nossa conversa, né, anterior ao podcast, até para alinhamento, enfim, você tinha contado que passou durante muito tempo fazendo a gestão dessa galera, né, da tecnologia, inclusive hoje você mencionou. Como é gerir esse pessoal, pensando que é um mercado que está cada vez crescendo mais, cresceu já, né, e segue crescendo, enfim, como é estar junto com esse pessoal? É uma mão de obra, né? É um profissional altamente demandado. Você deve saber do seu dia a dia, né? Ele é altamente demandado, às vezes é lento a formação, né? Não se forma em 2 meses, e assediado o tempo inteiro. Sim. Né? Ou seja, né? Valorizado, enfim, é uma mão de obra desafiadora. Com a pandemia isso piorou, né? Ficou mais ainda, né? E eu não acho que isso vai arrefecer. A gente vê muitas iniciativas de inteligência artificial para automatizar o desenvolvimento de software, né? Para plataformas no-code, né? Que uma pessoa com um nível de conhecimento um pouco menor que um programador, ou seja, se entendesse um pouquinho de lógica de software, mas sem saber programar, conseguiria programar usando a plataforma no-code. Até hoje eu não vi uma que efetivamente entregasse algo funcional, né, que não seja uma tela de cadastro, uma landing page, aí ok, né, coisas que são muito commodities, mas lembra que a gente está falando de core, de fazer coisas customizáveis da forma que eu quero gerir, como eu quero entregar para o meu cliente. Então, dificilmente, eu não vi ainda. Né? Daqui a pouco vai surgir uma que eu simplesmente explico e falo, olha, quero uma tela que faz isso, e ela vai nascer lá para a minha tela, mas hoje a gente não viu isso ainda. Como a gente trabalha com coisas, né, multicanais, omnichannel, então eu tenho que fazer coisas que rodem no iOS, no Android, num PC, num celular de um cliente que mora lá em Arapiraca, que está super desatualizado, às vezes num PC que ele vai ter um micro lá com software pirata, e tem que rodar com segurança, né? Eu tenho que atender toda a regulação do Banco Central, da FEBRABAN, né? A gente passa por auditorias, né, anuais sobre LGPD, sobre segurança de dados de cliente, então não é um ecossistema simples de ser desenvolvido com automação. Então a gente precisa de pessoas, precisa de desenvolvedores ali. Uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, primeiro, foi formar time, né? Então, hoje, 80% do meu time foi formado dentro de casa. Inclusive tecnologia? Inclusive tecnologia, né? Tem gente lá com 8 anos, né? 7, 10, 11 anos com a gente. A pessoa entrou como estagiário.
né? O meu consultor técnico hoje, que é um dos líderes técnicos da empresa, que é referência de tecnologia dentro do time, entrou lá como estagiário. Foi o primeiro emprego, né? E virou analista júnior, virou analista pleno, virou analista sênior. Então, isso para a gente tem muito valor, que é formar. Só que isso é desafiador, isso custa caro para a empresa. E demanda tempo também. Demanda tempo e custa caro. Você vai contratar uma pessoa júnior, mas você não vai acertar. Então, você vai contratar 5, né? 2 vão dar errado, 2 vão ser assediados no mercado e não vão ter paciência de crescer, e 1 vai dar certo. Então, primeiro esse custo. Depois você vai investir anos nessa pessoa, né? Aí essa pessoa vai começar a desenvolver, você vai ter que reconhecer ela rápido, às vezes antes do que ela entrega, porque o mercado já está querendo alguém mais formado, né? E aí você vai ter que trabalhar com essa pessoa em várias frentes de desenvolvimento, não só técnica, não é só dinheiro. Pelo contrário, inclusive, a remuneração do profissional de TI e a instrução que eles têm, às vezes nem é dinheiro que ele quer mais. Mas ele quer ter uma formação completa. Então não adianta eu entregar só a formação técnica. Eu vou ensinar para ele também ser líder, também trabalhar em equipe. E isso são atributos difíceis, às vezes, para esse profissional, né? Criar junto, comunicar, né? Cuidar da saúde, né? A gente tem um programa lá dentro, chama Hábito de Sucesso, que ajuda a pessoa a ter esse olhar como um todo da pessoa. E você pode ter certeza, quando você investe assim nesse profissional, ele fica. Eu tenho profissionais que negam propostas para ganhar mais dinheiro em outras empresas porque enxergam esse todo que a gente entrega para eles, né? Que não é que enxerga só o financeiro, o cargo, né? Então, um olhar meu é esse, formar gente. Precisa contratar lá e formar. E eu tenho casos assim, vários casos muito legais. Hoje, a minha gerente de tecnologia, ela entrou na empresa como supervisora de call center, né? Ela não veio da área de tecnologia. Eu tenho desenvolvedores sênior hoje, né, pessoas, né, desenvolvedores que pegam assim, aqueles pepinos mais complicados para resolver, que entraram como vendedor do call center. Eles eram vendedores de televendas e a gente fez investimento com eles, desenvolvemos curso interno, aprenderam a programar, vieram para a área de tecnologia e são desenvolvedores sêniores. A relação com essa pessoa é muito mais do que empregado e empregador, né? A relação de vida, né? A vida dessas pessoas mudaram. A gente entregou uma oportunidade dessa pessoa virar a vida para outra vida, às vezes da família, né? Então, fazer essa visão de que, olha, será que eu preciso de verdade? E a gente traz do mercado também pessoas sêniores para compor, para oxigenar o time. Mas se você olhar para uma pessoa, às vezes, que ela está numa condição ali de um emprego operacional, só que ela tem condição de muito mais, né? No fim, eu brinco muito, a gente precisa apostar nas pessoas. Só não tem que apostar muitas vezes seguidas na mesma pessoa, né? Tem que saber até onde apostar. Né? Mas precisa apostar nas pessoas. Quando você dá a oportunidade, as pessoas que de verdade querem, elas vão brilhar. Elas vão fazer sucesso, vão crescer, vão brilhar. Então, é esse mix que a gente faz hoje com o time, né? Bacana. Quando você traz esses profissionais de fora, profissionais sêniores, enfim, o que você falaria como um diferencial aí para conseguir trazer essa galera, pensando assim que por mais que você tenha muito definido os pontos positivos, né, como você mencionou, essa questão de todo desenvolvimento, crescimento, estruturação com o time, mas como você acha que seria, o que vocês fazem para conseguir atrair essa pessoa e para conseguir manter essa pessoa pensando que ela vai continuar sendo assediada ali pelo mercado, enfim? Não é muito simples isso, tá? A gente traz o mercado e alguns vão embora, né? Quem dera se tivesse uma fórmula mágica que, olha, eu vou trazer, né? E muitas vezes não vai, a pessoa não fica ou vai embora, não é nem pelo financeiro. O financeiro é um elemento dessa cadeia da tomada de decisão dessa pessoa. Não é o maior, tá? Tanto que a gente não paga os maiores salários, se eu for comparar com outras empresas de tecnologia, que às vezes são gigantescas, né? Que vão pagar um salário ou um benefício muito maior que o meu, que tem condição de fazer isso, né? Não é por aí que você vai segurar as pessoas, né? Senão estava todo mundo trabalhando para a Microsoft, para o Google. Não tinha mais ninguém de TI trabalhando em outro lugar, e lá tem vaga aberta, né? Então, uma preocupação que a gente tem muito grande é de ser muito transparente. Né? Eu brinco que liderança é coerência. Né? A pessoa ela precisa confiar no líder pelas atitudes e não pelas promessas. E às vezes, se você promete menos e entrega, é muito mais valoroso do que prometer muito e entregar nunca. Né? Então, muito que você segura as pessoas com você é coerência. Né? E você precisa devolver para essa pessoa aquilo que você sabe também. Né? A pessoa tem inúmeras habilidades que eu não tenho, mas eu tenho várias habilidades que a pessoa não tem. Então, mais do que só usar daquelas habilidades, se eu conseguir entregar aprendizado, essa pessoa vai ficar comigo mais tempo. Né? Vai ficar para sempre?
Acho que nada é para sempre, né? Você não vai ter uma relação para sempre. Mas você vai conseguir ficar muito tempo e construir muita coisa junto se você se preocupa também em desenvolver aquela pessoa. E às vezes o gestor tem medo, poxa, eu vou ensinar esse analista aqui a ser líder, e ele vai embora para ser promovido em outro lugar, né? Quando na verdade você está ensinando a pessoa e a pessoa vai ter uma gratidão gigantesca com você por causa daquele aprendizado, né? Por causa daquele salto, aquele crescimento. Então, não tenha medo de ensinar, de ajudar, de crescer junto. Vai perder algumas pessoas, faça conta com isso, né? Eu preciso ter 2, contrata 3, um vai perder, né? Tenha em mente isso, não fique no limite. Mas principalmente entregue para essas pessoas algo também igual elas te entregam, né? Não é só o dinheiro, né? Cria uma relação de capacitar, uma relação de confiança. E coerência. O líder tem que ser coerente, né? Se é assim, é assim. E à medida que você entrega coerente, os combinados são entregues, as pessoas confiam e ficam, né? As pessoas enfrentam com você os desafios. Elas estão no barco junto, enfrentam a pandemia, enfrentam sem pandemia, enfrentam a crise. Quantas crises a gente já teve nesses anos todos como empreendedor? E foi nesse momento que a gente criou relações mais fortes com as pessoas, né? Foi na hora da crise. Na hora da bonança, é legal, festa, né? Dinheiro e tal, mas na hora da crise é a hora que você de verdade consegue criar essas relações, né? de longo prazo, né? Legal. E quando você fala dessa questão, além do salário, seria ali os reconhecimentos, e eu nem falo só de crescimento estrutural dentro da empresa. Eu falo reconhecimento, seja, por exemplo, vocês estão um case que na sua primeira empresa, vocês bateram meta, né? Entregaram resultado, você e mais 4 pessoas saíram, foram jantar, enfim. Reconhecimento talvez nesse sentido, né? Você acredita que isso é importante? Isso faz parte, né? A gente, de novo, voltando lá na história, o ser humano ele é baseado em mitos e ritos e ciclos, né? Por isso que a gente tem ano, mês, semana, domingo, né? Eu brinco, podia juntar os feriados todos e ficar os 15 dias off lá em dezembro, né? Do que ter feriado durante o ano. Mas o ser humano precisa disso, né? A gente precisa, né? As estações, né? O outono, o inverno, né? Esses ciclos, o rito, o mito. Então, você celebrar a colheita, tá isso há milênios, né? Você trabalha muito tempo ali, às vezes sofrendo, às vezes na escassez, para depois ter uma colheita e aí celebra, né? Então, os momentos de celebração são fundamentais para o crescimento, para o desenvolvimento, para o trabalho em equipe, né? Precisa disso. Aqui, eu faço isso com meus meninos, né? Eu tenho 2 filhos, faço isso com eles. Work hard, play hard, né? Então, poxa, agora é hora de estudar, vamos estudar direito, né? Mas agora é brincar, então vamos jogar videogame direito também. Eu sento com eles e vou jogar game. Não me interrompa, porque eu tô jogando game com eles. Mas você tá à toa? Não, agora é hora do play hard, agora nós estamos jogando videogame. É a hora do reconhecimento, né? É o que funciona ali naquele momento para eles, né? Mas aí eu jogo mesmo, né? E sou competitivo e me dedico para aquilo. Eu não tô ali simplesmente fazendo um papel, né? Então, o work hard, play hard. A gente precisa desses ciclos, tá? Esses ciclos permitem que a gente recupere energia, né? Que a gente reabasteça ali a motivação, né? Agora, o que faz a gente vencer esses ciclos várias vezes é a disciplina. E a disciplina, ela vai empilhando vitórias. E aí esse é o segundo reconhecimento que a pessoa precisa ter. Ela precisa ver que no novo ciclo, no próximo ciclo, ela está melhor, né? Então, antes eu tinha um desafio, eu venci ele dessa forma. Agora o desafio é um pouco maior, eu venci também. Agora é um pouco maior, eu venci também. Essa sequência de desafios crescentes faz com que você tenha um time sólido por muito tempo. A pessoa sente que está evoluindo. Todo mundo quer crescer e evoluir, né? Uhum. Você não quer virar ovo, né? Não quer voltar para o ovo, né? Você quer crescer e evoluir, né? Então, a repetição desse ciclo gera a motivação, só que esse ciclo tem que ser cada vez mais desafiador e que vai garantir que isso rode a disciplina. Vai ter dia que você não está afim, né? Tem dia que é muito ruim, tem dia que você acordou, pisou no cocô, deu errado, não deu certo, perdeu o ônibus, perdeu o carro, pegou o trânsito. E esse dia que vai garantir que você complete o ciclo, complete a sua missão é essa disciplina. Então são 2 níveis aí de reconhecimento que a gente faz com o time, né? Legal. Você como gestor, como você consegue entregar esses desafios para o seu time, pensando que eles vão querer esses desafios e que você está reconhecendo, está ali finalizando o ciclo? Como é que você consegue entregar esses desafios? Quando o time era pequeno é muito fácil fazer isso, né? Quando era menos pessoas, a empresa menor, você conhece todos. Você sabe, né, identificar. Eu brinco o seguinte, eu fiz até contabilidade, aí fui fazer faculdade de História e virei Forrest Gump, né, que é contador de histórias, né? Aí fui fazer administração, vi que aquilo não era, né, efetivamente que eu gostava de pôr a mão na massa, fui fazer marketing,
mas eu toco música, eu toco violão, guitarra, baixo, aí corro maratona, então eu sei fazer nada bem feito. Faço um monte de coisa, nada bem feito. A única coisa que eu sei fazer bem feito é de entender os skills das pessoas e encaixar o time, montar o timezinho. Então, quando a gente era pequeno, era mais fácil. Eu conhecia cada um muito bem conhecido, identificava os gaps de cada um. Nunca tive medo de falar do gap para a pessoa. Normalmente a pessoa, quando você fala de forma sincera, ela gosta de ouvir sobre o gap dela. E se você consegue dar um norte naquele gap para ela, a conexão está feita, o rapport está estabelecido ali, né? Eu acho que mais do que saber falar ou como fazer, é escutar, né? Quando a gente escuta a pessoa, a gente aprende muito mais sobre ela, né? Então, escuta. Vários deles me pediram o tempo inteiro ajuda em vários problemas diferentes. Às vezes social, profissional, já tive funcionário que, pô, Fernando, eu queria aprender a falar. Eu queria quebrar a barreira de vergonha. O outro, eu queria emagrecer, porque eu passei por um processo de emagrecimento muito grande na minha vida. Aí o outro, Fernando, eu queria aprender a fazer tal coisa, tecnologia. Eu tenho vergonha de falar que eu não sei tecnologia. Às vezes um profissional sênior, né? Experiente, eu tenho vergonha de falar que eu não sei o que é um chat GPT. Então, quando você abre espaço para a pessoa falar, você identifica esse gap e você consegue ou ajudar, ou dar um norte, ou contar a sua experiência, né? O desafio foi quando cresce, porque você não tem condição mais de fazer isso com todos. E a forma que eu encontrei para fazer isso é ensinando as pessoas a fazerem isso. Ensinando os líderes hoje da empresa a fazer esse trabalho de formar pessoas. Então você vai escalando essa Aí você consegue esse escalar modelo, né? esse modelo, né? Então você vai capacitando o líder a, olha, escuta mais, para só de cobrar, né? Work hard, play hard, né? Tem que entregar? Tem. É a premissa, né? Eu brinco que... o que você espera do motorista? Que ele dirige, sem bater o carro, né? Você concorda que o motorista ele pode ser, às vezes, estar mal vestido, né? Às vezes não tomou banho no dia, o cabelo está meio ruim, mas, pô, ele está dirigindo sem bater o carro, sem capotar o ônibus. Resolveu, né? Te entregou o que precisava. É porque ele é motorista, né? Adianta a gente, o motorista chegar todo arrumado, impecável, com a roupa boa, perfumado, e pegar o carro e bater, matar todo mundo? Não resolve, né? Então a premissa do motorista é dirigir. A premissa do padeiro é fazer pão, do pizzaiolo fazer pizza, né? Do barbeiro fazer barba, né? Então a premissa do funcionário quando você contrata ele é entregar o trabalho dele, assim como ele espera que a empresa pague o salário, né? Não dá para parabenizar ninguém porque trabalhou. É a premissa, né? O motorista não tem mérito porque ele não bateu o carro. Eu imagino que ele não vai bater, né? Então não dá para... Eu vou premiar porque que legal, a gente conseguiu, né? O piloto decolou e pousou e não matou todo mundo. Ele é piloto, né? Eu espero exatamente por aquela função que ele entregue isso. Então, sou estranho parabenizar o funcionário por fazer o trabalho dele. É a mesma coisa que parabenizar a empresa porque pagou salário. Aquilo está previsto no contrato, né? Assim, poxa, tá lá, você tinha que pagar o salário. Todo dia assim nós vamos cantar parabéns para a empresa e dar uma comemoração porque pagou o salário, como se fosse um ufa, que bom, pagou. Não, é esperado aquilo, né? Então, a gente precisa trabalhar com as pessoas no a mais, né? Poxa, a pessoa entregou o trabalho. Legal, joia, play hard, work hard, está aqui o salário, tudo. Aí eu viro para o gestor e falo, o que o seu time pode entregar a mais? E não necessariamente na empresa. O que pode entregar mais para ele? Né? Essa pessoa que fez o trabalho está feliz? Não está? Está passando por alguma dificuldade? Qual que é? O que a gente pode entrar um pouco ali para poder entregar esse a mais para ele? Mas ele tem que fazer. Não é a gente vai dar. Nós vamos ajudar, dar o caminho, né? Então, isso mescla um pouco com gestão, né? Mescla um pouco com o projeto que a gente tem do Hábito de Sucesso, que tenta englobar isso de uma forma mais metodológica. Mas é isso. A gente precisa desse a mais. E aí esse a mais de verdade ele é meritorioso para todo mundo, né? Esse a mais quebra a dureza da relação. Então, depois que eu virei maratonista inspirado no funcionário meu, né? Eu tinha um funcionário maratonista e aquilo me inspirou. Aí inúmeros outros viraram, né? É obrigado a fazer isso? De forma alguma, mas mudou completamente a vida de várias pessoas lá dentro, né? Hoje, inclusive, às vezes eu já me espelho neles. Tem vezes que eles estão fazendo melhor do que eu, com mais disciplina do que eu, né? E aí a gente mantém essa conexão independente do trabalho, né? Ela está ela está fora do contrato de trabalho. Legal. E aí, assim, hoje pensando que podem ter pessoas nos ouvindo que não têm essa liderança, talvez, tão próxima ali do seu colaborador, enfim. Qual seria um conselho, né, que você daria, uma forma que você falaria para que essa pessoa consiga desenvolver essa liderança mais próxima ali daquela pessoa? Eu já tive animal de estimação.
Hoje eu não, né, a vida é muita coisa, hoje não dá tempo de ter mais um bichinho, mas já tive. E eu sempre me dei muito bem. Eu chego num ambiente, se tem um cachorrinho, ele vem atrás de mim e gosta. Não sei porquê, eu devo ter um cheiro que o cachorro gosta, né? E aí rapidinho eu fico amigo do cachorro, do gato e tal. Né? E uma coisa que eu treinava nos meus bichinhos era exatamente fazer as coisas que eu pedia. Né? Aí, quando eu fui ter filho, eu falava a mesma coisa. Pô, esse negócio parece bicho de estimação, né? Se eu contrario, chora, birra, igualzinho bicho de estimação, né? Criança, neném, bebê, né? Não sabe falar ainda, tá aprendendo, né? E aí eu comecei a usar o mesmo método que eu usava lá com a criança, né? E é um sucesso gigantesco, né? Sucesso gigantesco. O que é isso? Uma coerência. A base da liderança é coerência. Eu já liderei pessoas muito mais capazes do que eu, muito mais inteligentes do que eu, que trabalhavam muito mais do que eu. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou liderar essa pessoa? Né? A pessoa é mais inteligente do que eu, a pessoa, né, pensa mais rápido do que eu, ou seja, o que eu vou ensinar para essa pessoa? Todo mundo tem o que ensinar para alguém, né? O ponto-chave é coerência. Você estabelece conexão com o seu time sendo coerente. Então é muito ruim eu pedir ao time um esforço gigante para um negócio que é irrelevante para a empresa. Não tem coerência nisso. Ou eu exigir do meu time um esforço gigante e eu não me esforçar junto. É completamente incoerente isso. Ou eu entregar para o time uma festa e eu não comemorar com eles. Né? Então liderança, o alicerce da liderança é coerência. Né? Agora é a hora da festa, agora é hora do trabalho, é hora do trabalho. Né? Da mesma forma, a maior causa de insatisfação das pessoas num time, principalmente um time de nível pleno, sênior, especialistas, não é a ausência de reconhecimento do próprio trabalho, e sim o reconhecimento indevido do colega. Muitas vezes as pessoas se frustram porque vê pessoas que trabalharam menos ou entregaram menos sendo mais reconhecidas do que necessariamente o reconhecimento dele. Você consegue conviver com a ausência de reconhecimento mais tempo, mas você não consegue conviver com a injustiça. Né? Então essa coerência é importante do líder. Eu acho que é a base. Poxa, eu nunca fui líder, eu virei líder agora. Né? A gente não é treinado para ser líder. Na escola você aprende um monte de coisa, mas você não aprende a ser líder. Você não aprende como contratar, como demitir, como dar feedback, como resolver com um funcionário sentando na sua frente e chora. Né? Quando acontece um problema pessoal, ninguém treina você para isso. A faculdade não te prepara para isso. Você vira líder um dia e no dia seguinte você está com essa pipinada na mão para resolver. Né? A base disso, poxa, virei líder agora, coerência. Tenta ser coerente com as suas falas em relação às suas ações. Né? Não tenha medo de falar não sei pro time. Né? Várias vezes o time me pergunta, Fernando, isso aqui, cara, aconteceu isso, mudou a lei, deu esse problema aqui. Cara, eu falei, não sei. Vamos criar junto aqui. Né? O líder não é obrigado a saber tudo e ter resposta para tudo. Né? Mas ele tem que ser coerente. Né? Ele tem que ser coerente. Eu acho que essa é a base. Eu acho que a primeira habilidade que o líder tem ao assumir um time é ser coerente ali para frente. Né? E a transparência também, né, que você trouxe muito no início. Ótimo. Fernando, eu queria aproveitar, né, que nós estamos aqui para bater esse papo, para te perguntar um pouco também sobre uma história que eu acredito que tenha sido bem marcante para você, que é a história que você nos conta do seu processo de emagrecimento, que foi também quando você começou a se dedicar ao esporte, a correr maratonas, você citou. Eu queria que você entrasse um pouco nisso também. Tá bom. Vamos lá. História boa essa história. Assim, eu sempre fui muito estudioso, sozinho, né? Assim, eu sempre dediquei muito a aprender. Nunca tive medo de aprender, de ler, lia muito, né? Não tinha internet na época, era novo, então usava ali a Barça, a enciclopédia. Você nem sabe o que é isso, né? O que é Barça. Mas hoje é o Google mesmo. Hoje é o Google, pois é. Mas eu sempre quis aprender muito. Inclusive, por isso minha formação ela é tão multidisciplinar, né? Tem muita coisa misturada ali. Né? Então, eu sempre quis. E eu achava qualquer coisa ligada à atividade física uma perda de tempo. Porque eu poderia estar aprendendo enquanto fazia atividade física. Né? Então, eu achava aquilo uma perda de tempo gigantesca. Eu posso ler um livro, posso, né, assistir uma série, posso fazer muita coisa eu posso ser produtivo enquanto eu estou ali, perdendo tempo na atividade física. Isso perpetuou a vida toda, sempre trabalhei muito, estudei muito e nunca liguei para isso. Como eu sou muito petulante, falador, né, ser gordinho lá na juventude não me prejudicou em nada também. Né? Existia muito bullying, andei pro bullying, não sei se eu posso falar palavrão aqui, né? Se puder, se for quase, você corta, põe um negócio, né? Mas é difícil. Mas enfim, eu nunca liguei muito pro bullying, que acontecia na época, e aquilo não me incomodou, assim, eu consegui fazer as coisas que eu sempre quis fazer, mesmo sendo gordinho, né? E aquilo, a vida seguiu. Né? Então chegou um determinado momento, ali isso deve ter uns 6, 7 anos atrás,
que eu pedi à minha mãe. Minha mãe, minha mãe sempre muito ativa, muito profissional, trabalhando. E aí eu lembro que ela estava num domingo em casa comigo, a gente conversou alguma coisa dos meninos e tal, e na segunda-feira eu estava almoçando com meu sócio, aí meu telefone toca e quando eu atendi ela falou assim, eu tô morrendo. Né? Ela tinha tido um AVC, me ligou para mim, eu corri, cheguei lá, chamei a ambulância, invadi o apartamento dela, quebrei as portas, tal, cheguei, ela estava caída no chão, tal. Conversei com ela rapidinho, mas enfim, não foi um AVC muito específico e ela não sobreviveu. Né? Por um lado, não sofreu praticamente nada, porque estava ativa até poucas horas antes de morrer, mas foi muito ruim, para mim foi um choque, né? Perder a mãe é um negócio muito ruim. E eu era muito ligado a ela, né? E aquilo me marcou. Aquilo ali, depois do falecimento dela, às vezes eu estava dormindo e eu pensava, eu estava sentindo os efeitos, né, do que ela tinha passado, sabe? Então eu achava que eu estava tendo um infarto, aí meu braço estava dormente, eu sentia o coração batendo, aí pegava o carro, chegava de madrugada no hospital, o cara me media lá, tal, Fernando, você não tem nada. Tudo normal. Fiz isso umas 3 vezes. Chegava lá, nada. Eu falei, tem que acabar com isso, tá doido? Nunca tive esse tipo de problema na vida, nunca tive ansiedade, nunca, né? Vou resolver isso. E aí fui procurar um clínico geral, fazer um check-up. Nunca tinha feito isso na vida. Estava com 36 anos, pesava 120 quilos. E aí fui fazer o check-up, aí o check-up veio todo ferrado. Muito gordinho, sedentário, né? Então tem lá, triglicéridos alto, colesterol alto, né? Minha sorte é que eu tenho pressão baixa, mas enfim, tava ruim lá, não tava bom o cenário, né? Tava tudo ruim. E assim, eu muito metódico, eu falei, vou resolver isso aqui, né? Vamos quebrar essas barreiras. Aí criei uma planilha para mim, igual eu faço gestão da empresa, que é uma planilha com os indicadores, né, de saúde, as metas lá, que eu tinha os indicadores, os KPIs da saúde, tudo, criei bonitinho a planilha, chamei emagressômetro, essa planilha, né? E você tem até hoje? Tem, dá até para te mandar o print depois, quiser mostrar aí no podcast, põe o print lá. Mas hoje eu já não uso mais, né? Mas na época aquilo foi a base para mim. Então eu fazia os exames e preenchia o emagressômetro lá, que era a minha planilha de indicadores de saúde. E eu entendi que eu tinha que arrumar a alimentação, essa parte basicamente é a disciplina e foi relativamente tranquilo de arrumar. De novo, tem que querer. Se você não quer, você não vai conseguir arrumar isso, então tem que querer. Procurei um nutricionista, me orientou um bocado, né? Estudei um bocado, porque nutricionista também chega lá. Quando eu sentir fome, come 3 castanhas. Gente, 3 castanhas. Se eu sentir fome, eu como um abacaxi inteiro. Né? 3 castanhas, 3 castanhas, né? Eu tô com fome para comer um javali, eu vou comer 3 castanhas. Então, eu fui entender a dinâmica de alimentação, estudar também aquilo, né? Como é que funcionava essa questão da alimentação, mas não bastava. Eu precisava iniciar uma atividade física. E eu tinha essa barreira de que atividade física é perder tempo. Aí eu decidi enfrentar isso, de novo, quando a gente faz as coisas. Uhum. E eu falei, peguei um cômodo vazio que tinha em casa, coloquei um isolamento acústico no cômodo, coloquei uma televisão tipo essa assim lá na frente, umas caixas de som e uma esteira. E eu ficava, né, eu assistia mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouco por dia de séries, sentado no sofá. Eu falei, eu vou assistir as mesmas séries minhas, ou reportagem, na esteira andando. Só isso, né, na esteira andando. Beleza, assim, no início era dificílimo, quase morria de andar, suave, igual uma porca grávida, né? Gorda, andando na esteira, aquele calor abafado, ficava assistindo as séries lá, mas eu assisti House of Cards inteira andando, né? Um monte de série andando. E aquilo assim, no início eu andava 1 hora, 1 hora e pouco, né? Depois eu consegui aumentar a velocidade da andada, depois chegou uma hora que eu já conseguia quase trotar, só que aí você fica assim, você não consegue ver direito a série, aí eu mexia na inclinação da esteira, para continuar sendo difícil o que eu fazia, né? E foi 1 ano, né? 1 ano fazendo aquilo. Eu brinco que eu emagreci com a Netflix. Né? Assim, como é que você emagreceu, Fernando? Com a Netflix? Né? Ninguém acredita nisso, mas foi a Netflix que me emagreceu. Porque eu ficava querendo ver a série, né? E falei, vou lá para a esteira ver a série, né? E teve momentos, né, fantásticos, né? Vizinho já achou ruim do barulho, aí eu tive que colocar um piso, né, mais coisa lá por causa do barulho do vizinho. Já fiz isso só de cueca, suando, porque dava muito calor. Enfim, estava em casa, não tinha problema, fazia. E aquilo eu emagreci muito, perdi as roupas todas. E eu falei, poxa, legal, né? Os indicadores estavam melhorando. Visivelmente, já dava para ver 1 ano andando para um gordinho, faz muita diferença. Estava com a alimentação certa. E as pessoas começaram, pô, Fernando, o que você está fazendo? Você fez cirurgia, não fez, tomando remédio? Eu falei, cara, Netflix. Aí um dia eu contei essa história numa mesa de bar. E um amigo meu, Fernando, você é louco. É horrível isso que você está fazendo. Corre na rua. Não, é porque eu já tinha começado a correr na esteira. Já estava numa fase que já não dava mais para andar, porque estava muito fácil, eu já estava meio correndo. Aí ele falou assim, cara, corre na rua. Isso é uma loucura isso que você está fazendo, isso é uma tortura, é horrível, esteira e tal. Eu falei, você está doido, as pessoas vão me ver. Eu estou com vergonha. Imagina um gordo correndo na rua, que vergonha, né?
Falou, Fernando, as pessoas estão cagando para você, ninguém tá nem corre na rua muito melhor. E ele encheu a minha paciência muito, inclusive esse amigo meu, chama Clayton, tá no Canadá hoje, se mudou para lá, enfim, foi a minha inspiração para começar a correr na rua. E aí ele, que eu vou mandar o podcast para ele, o link, eu tô falando dele aqui, agradecer, vai ficar feliz. Vai ficar feliz. E aí, um dia eu cismei de correr na rua, né? Botei uma roupa, tal, mó vergonha, né? Olhava correndo e aí olhava as pessoas, achei que todo mundo estava me olhando e ninguém tá nem aí para você, né? A pessoa não tá nem para você. E aí comecei a correr na rua, poxa, legal, vento, né? A mudança de cenário, né? Poxa, tinha vezes que eu ficava 1h30 na esteira, né? A mudança de cenário e tal. Eu gostei daquilo. Aí comecei a correr na rua, né? Aí antes era correr 3 km, aí virou 5, aí a coisa emagreceu com força, né? Comecei a emagrecer mais e trocar roupa, e você vai ficando mais feliz com aquilo. E aí comecei a correr, e aí comentei isso com um funcionário meu, que falou, Fernando, eu sou maratonista, cara. Aí eu falei, o que é maratona? Né? Aí ele foi explicar o que era o processo e tal. E aí fui 5, depois virou 10, aí levei 1 ano para fazer a primeira meia maratona, os primeiros 21, aí mais, né, treinando, correndo. Nesse meio tempo tive lesão, aprendi a tratar lesão. Aí eu já não usava mais nutricionista, eu já tinha estudado sobre nutrição, fiz uns cursos, aí eu mesmo monto meu cardápio. Na época usei um treinador para me ajudar no início da corrida, depois eu vi que dava para eu montar meus ciclos também. Na época eu usava fisioterapeuta para poder ajudar na lesão, depois eu li sobre as lesões, eu mesmo monto minha fisioterapia hoje, enfim, meu jeito de ser de estudar o negócio, né? E eu cismei de marcar, agora eu vou fazer uma maratona, né, no Rio de Janeiro. Primeira maratona. Surreal você imaginar que um gordinho vai correr 42 km, né? E marquei, fui lá, meus moleques na chegada, tem uma foto muito emocionante, se você puder mostrar ela, eu te mando pra você mostrar também a foto da chegada lá com os dois comigo, né? Depois que eu conto a história, eu emociono, que eu conto a história dos meninos, né? A chegada. Mas foi uma mudança de vida completa, né? Porque a partir dali, aquilo passou a fazer parte de mim, e aí eu já não usava mais Netflix, não usava esteira. Comecei a correr com fone de ouvido, depois para ouvir podcast, depois eu parei com fone, passei a correr eu comigo mesmo, né? E a corrida mudou minha forma de pensar, porque eu passei a ter uma conversa comigo, ela é mais psicólogo do que atividade física, né? E aquilo foi crescendo, né? A maratona foi, poxa, ano que vem eu vou fazer mais outra maratona, né? Você vai querendo mais coisas. Aí veio desafios, né? Os desafios vão vindo. E aí veio a pandemia, aí ferrou tudo, porque a pandemia veio, como é que você corre? Trabalhando 16 horas por dia, no meio da fusão, remoto, todo mundo sentado em casa, né? Eu engordei 10 quilos na pandemia em 3, 4 meses, né? E, pô, já fudeu, vou voltar tudo que era antes, né? Aí eu falei, eu preciso de alguma coisa que me motive, né? Eu tenho algum compromisso que me motive a parar, né? Eu já tinha engordado 10 quilos, 11 quilos, e engordar tudo de volta, né? A roupa começou a não servir de novo, e aí eu aprendi que a gente precisa assumir alguns compromissos. E aí eu virei pro meu time e falei, olha, eu vou correr o Desafio do Rio, que é fazer 21 no sábado e 42 no domingo. Você faz 63 em 24 horas. Né? E aquilo é surreal, você imaginar na minha rotina, como é que eu treinava. Né? Tinha data do desafio, final da pandemia, todo mundo em casa ainda. Comecei a correr às 4 da manhã, porque não tinha mais ninguém na rua às 4 da manhã. Às vezes tinha um polícia que passava e ficava me olhando assim, eu sem máscara, eu corria sem máscara, ele me olhava e falava, não é possível, né, velho? Tem ninguém, só eu e você aqui. Né? Ele queria me chamar a atenção de eu estar sem máscara, eu falei, mas pô, só tá eu e você, tem mais ninguém, aqui 4 horas da manhã, né? E comecei a treinar às 4 da manhã, cheguei lá e quando eu cheguei no Desafio do Rio, eu já tinha perdido os 10 quilos por causa do treino, e aí fiz o desafio, completei a maratona e a meia, né? Você faz uma meia no sábado e uma maratona no domingo. E logo em seguida, quando eu saí do desafio, eu já assumi outro compromisso. Que eu falei, eu vou correr uma maratona no Atacama, no deserto, né? E aquilo já foi, você vai marcando, né? Ou seja, aí corri o Atacama, eu falei, agora eu vou correr uma na neve, no Ushuaia, né? E quando você faz isso, e eu assumi esse compromisso público com o time, não dava para não correr. Assim, nessa época tinha gente treinando, gente que emagreceu junto, gente que começou a correr comigo. E aí, como é que você assume um compromisso desse e não faz, né? Então, hoje eu me guio muito por isso. Assim, existe o benefício da saúde, né? Hoje, você vê o meu emagrecimento, meus exames estão maravilhosos, né? Assim, poxa, todos os exames. Todas as metas batidas. Não tem estresse, não tem, né, nada, tá tudo lindo, tudo verdinho lá, maravilhosos exames, graças ao esporte, né? Alimentação, esporte, disciplina e o apoio disso é assumir compromisso, né? Você fala que vai fazer, você assume esse compromisso com a pessoa próxima a você, ou com o seu time, ou com a sua família, e cumpre esse compromisso, né? Quando você fala desse compromisso com o seu time, né, você traz para esse ambiente mais corporativo, você entende que essa questão da saúde, e aí, né, enfim, como um todo, não só física, mas até mental, enfim,
é importante para esse ambiente de trabalho? Como vocês fazem lá, enfim? É fundamental, né? Todo ambiente de trabalho, a não ser que você esteja numa empresa que não tem objetivo nenhum de ter lucro e nem ter receita, né? Ele é estressante, em todos os níveis, né? E, inclusive, se não for estressante, ele está errado, né? Até um determinado nível de estresse. Mas o que é estresse? É a capacidade sua de reagir às dificuldades, né? O estresse ele não é ruim, ele tem que ser dosado. Você tem que entender em qual momento ele é importante. Mas o estresse é uma reação do corpo a uma ameaça. E aí você tem uma ameaça, você tem que estar naquele momento com o seu corpo numa atividade maior, seus reflexos, sua força, sua atenção, sua dedicação. Você resolve aquele problema, pum, baixa o nível de estresse. O estresse ruim é quando não abaixa mais, né? A pessoa entra nesse estágio e fica nele até implodir em algum momento, né? Então, o estresse ele é positivo. Você tem que dosar isso na estrutura para você conseguir ter bons resultados. Pessoas medianas com esforço mediano vão ter resultado mediano. Se a gente quer ter resultados acima da média, se a gente quer entregar algo acima da média para o mercado, para o cliente, se eu quero entregar um ambiente acima da média para o funcionário, a gente precisa trabalhar acima da média. Eu não posso ser mediano no meu estresse, no meu trabalho, no meu volume. Então, ele existe. Só que você não pode existir só ele. É um conjunto, né? Então, a gente junto com isso, você vai ter essa parte do cuidado com as pessoas, do cuidado com a saúde, do cuidado com a alimentação, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, um grupo, né? Onde a gente o tempo inteiro incentiva isso às pessoas. Pessoas precisam fazer atividade física, postar no grupo, e se não cumprem, pagam a multa, né? Essa multa a gente até hoje não sabe o que fazer com o dinheiro, tá lá o dinheiro juntado, tem que pensar o que fazer, né? Porque não dá pra fazer uma festa com churrasco que é meio incoerente, né? De novo tem que ter talvez coerência, né? Fit. Um lanche fit, tipo, poxa, mas no fim é mais pelas pessoas, ou seja, e aí independente da multa, a pessoa não faz pela multa, a multa é barata, é R$10, mas não é pela multa, a pessoa faz pela vergonha, né? Assim, poxa, tá todo mundo fazendo. Ó. Também pelo todo, né? Tá todo mundo engajado. Sim, o grupo está fazendo, né? Pô, meu par fez, está no mesmo embrólio que eu do trabalho, meu chefe fez, vou fazer também. Então, várias vezes você vê depoimento no grupo de pessoas, poxa, não fosse vocês, eu não tinha malhado hoje, né? Você vê a pessoa como devolvendo para o grupo isso, ó, graças a vocês terem malhado e postado, eu, por exemplo, vou também. Né? Aí a pessoa vai e faz, né? E isso reflete com que no escritório, no corporativo, enfim, vocês sejam mais unidos também. Completamente, completamente. Porque você está num propósito maior, né? Você não está só pelo trabalho, né? Você está no propósito. Legal. Né? Esse cuidado um com o outro ali, né? Então, ótimo. Queria finalizar, Fernando, te agradecendo novamente por ter aceitado o nosso convite, pelo nosso bate-papo. Foi bem produtivo. E para vocês que nos assistiram, queria dizer que estamos sempre disponíveis nas nossas redes sociais com @pscontrata, sempre falando de assuntos de extrema importância para líderes e empresas no geral. Sigam a gente.